É, pra... Cara, aconteceu alguma merda muito grande no Campeonato Espanhol com o Vini Júnior. Sim, aconteceu. Caramba, Eu ia até, eu ia até puxar esse tema, Mike. Na puxa. partida de hoje, ele. Vinícius Júnior, na verdade, né? Não só na partida de hoje, mas já algumas partidas ele vem sofrendo ofensas racistas, né? Uma perseguição em cima da sua pessoa, né? Não só do seu jogador, né? Uhum, Então, Vinícius foi para o Atlético de Madrid, teve aquela movimentação do Baila Vini, porque o pessoal reclamava porque ele dançava. Já teve imagens de boneco com a camisa dele sendo como se fosse enforcado. E na partida de ontem, ontem não, de hoje, né? Aconteceu mais uma vez. Ele estava em campo, o Real Madrid estava perdendo, a torcida fazendo ofensas racistas e ele acusou uma pessoa, viu, né, do campo quem foi apontar quem era, e dali começou uma confusão porque os jogadores do time adversário, se não me engano, era o Valladolid ou era o Vila não. Real, não me Fala. lembro. Ah, eu não lembro agora. Eu Deixa eu acho que abrir era o aqui o tweet. Valladolid. Vou dar uma checada aqui, pronto, você vai olhar aí também, né? Os Uhum, jogadores do time adversário, é, em vez de abraçarem o caso, entenderem que era uma questão acima do futebol, né? Vieram para reclamar com ele sobre isso e teve até um jogador que deu um mata-leão nele, né? Pegou ele pelo pescoço, tem essa sei. imagem e ele ficou ali meio preso e ele tentando se soltar, numa dessa que ele tenta se soltar, ele aplica como se fosse um tapa, um soco, alguma coisa assim no jogador que tinha dado o mata-leão nele. No final das contas, a arbitragem expulsou o próprio Vinícius Júnior e o jogador que deu o mata-leão continuou em campo. Nenhuma medida foi tomada contra os torcedores que fizeram ofensas racistas. A imagem que roda não foi só um, né? E o estádio gritava sobre isso. Então, na noite de hoje, já alguns jogadores começaram a se manifestar nesse sentido e a Ó, frase oficial de Vinícius Júnior, inclusive, Mike vai botar aí aí, na ó. tela. Confiança se manifestou também. Então, e o Confesso também fez a sua manifestação. Nesse tweet aí, quando você clicar no Mostrar Mais, Mike, a gente pode ler também aí junto. Ó, Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. tá, O deixa racismo, eu diga, voltar aqui. Pronto. o racismo é o normal na liga. A competição acha normal, a federação também, e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que eu amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Caramba. Esse foi o texto de Vini. Tem a imagem, a gente depois até pode pesquisar para colocar aí, não vai ser difícil de encontrar esse Uhum. momento. E E tem tava, a mensagem do Confiança, né? vamos lá. Confiança se solidariza com Vini Júnior pelos ataques racistas sofridos por ele durante todo o Campeonato Espanhol, e em especial na partida deste domingo. Repudiamos veementemente o caso e aproveitamos para cobrar e exigir que providências sejam tomadas. Racismo é crime. Muito bem. Fogo nos racistas, inclusive. É, a imagem, não sei se a gente bota essa imagem, deixa eu ver se tem aqui. É porque eu tomei esse susto. Hoje eu fiquei off, tava com a minha senhora e minha família. Uhum. Mas eu entrei aqui no Twitter para ver os gols do Sub-20. E aí tem vários perfis que eu acompanho que eu boto as notificações ativas. E aí veio uma chuva de notificação falando, falando dessa questão. Deixa eu ver se eu acho a imagem que você falou.
Você deve achar aí, Mike, no em alta, né? Provavelmente. Nos TTs. Deixa eu botar aqui. Vinícius Júnior. Aí ele acusando o torcedor especificamente. Não, deixa eu tirar isso daqui, senão eu vou tomar tentar pegar uma Vai tomar imagem. nada. Não vou tomar um. Ah, Não meu vai Deus. não, velho. Não vai não. Futebol Não vai tomar espanhol. nada. Não, tô Eu dizendo, tô não vai muito. tomar nada, não. Ah, lá ele, né? Vão me dar um Não, não é strike. nem isso. É no sentido de que nem precisa falar, né? A palavra. Isso. Vão dar um strike feio. É, não Bote tem fotos, aqui. Mike, aqui, ó. Ah, boa. Aqui ele apontando o cara, Sim. certo? E na Espanha dá para apontar, né? Porque fica todo mundo próximo ali. Não sei se vocês lembram no caso lá do Aranha, que deu para ver claramente quem foram os agressores. Ó o lance aí. É isso, ó. Isso é vergonhoso, cara. Eu vi o Thiago dos Reis, que eu não sei quem é. Deixa eu ver quem é esse cabo aqui. Jornalista. Estou com o Lula, que está também segue aí. Eu queria saber quem é você, maluco. Com quem você tá. O Vinícius Júnior sofreu racismo durante o jogo pela enésima vez. Identificou os racistas dos jogadores do Valência o agrediram em um livro com Mata-Leão. E adivinha quem foi expulso? Ele. É uma vergonha essa Liga Espanhola. Ninguém é punido. Só ele. Nessa hora, maluco, tem que ter um jogador. Cadê um Luiz Fabiano aí pra sentar o cacete nesse cara que deu um Mata-Leão nele? Tem que ter um maluco, pô. Eu sei que o Real Madrid tem dinheiro, essas coisas, mas, pô, tem que ter. Cadê o goleiro reserva? O terceiro goleiro para entrar e dar uma voadora nesse maluco aí. Pô, não dá para aceitar essas coisas escalado, não, na moral. Não, Tem depois acontecido. vem, Mike. Na imagem depois vem, mas assim, Ah, estavam todos os jogadores, é Valência, né? O time, né? Valência, isso. Todos, para todos não, né? Vários jogadores do Valência cercando o Vini. E aí depois que vai chegar, até porque no próprio Real Madrid tem jogador brasileiro além de Vini, né? Rodrigo tá Isso. por lá, Militão tá por lá. Tem outros jogadores também pretos, né? Como o Camavinga, que joga por lá, Alaba, que joga por lá, né? Vini não é o único, né? Mas eu até conversava com Carla, a gente discutindo aqui por que que existe essa perseguição maior sobre ele, né? Será que é porque Isso. ele é atacante? Será que é porque ele é driblador? Será que é porque ele tem um estilo de ser mais jovem, né? Assim, de gostar de redes sociais, essas coisas assim. Ou Eu será que acho que. realmente porque ele tem traços, a gente debatia nesse sentido, de traços mais negroides, né? Como se pode falar de uma certa forma, né? O tamanho da boca, o tamanho do nariz, o cabelo e o tom de pele ser retinto, né? Se comparar ele com o Militão, se tem como dizer isso de uma certa forma, Vinícius é mais preto, né? Então essa pessoa tendo sucesso incomoda, né? Aos racistas. Eu acho que é porque ele se posiciona. Acho que todos sofrem em alguma outra, mas acho que a maioria ali meio que deixa quieto. Como ele se posiciona, isso acontece. Aí os caras pegam mais raiva e começam a direcionar o ataque mais para ele. Acho que ele se posiciona, ele é sul-americano, né? Sudaca, como eles chamam lá, um termo pejorativo. E lembra um caso parecido com Mussa Marega, do Porto, que era a mesma coisa. Marega ele se posicionava. Marega uma Uhum. vez sofreu um caso de racismo contra o Vitória de Guimarães. Não me perguntem porque eu sei informações tão precisas da Liga Portuguesa. É Ele sofreu melhor, né, Mike? melhor. Ele sofreu um caso de racismo contra, salvo engano, acho que foi Vitória de Guimarães, e ele saiu de campo. Ele ficou puto, saiu de campo. Mandou todo mundo se fuder e saiu de campo. Outros jogadores, salvo engano, se solidarizaram a ele. E aí, pô, imagina a polêmica que rolou em Portugal por conta disso. O juiz não expulsou, não puniu, esperou os caras voltarem.
esperou os caras voltarem e aquilo foi identificado, né, quem fez a ofensa. Até porque a torcida do Vitória de Guimarães é pequenininha, identificou os caras, não sei se depois puniram, mas justamente. E aí Marega começou a ser pego para Cristo justamente por isso, porque ele não aceitava calado o racismo que muitos outros devem sofrer. Acho que Militão deve sofrer, Camavinga, essa galera toda deve sofrer, Rodrigo. Mas o fato de eles se posicionarem, meio que a galera pega abuso e vai para cima deles. É uma teoria minha, sem me Sim, aprofundar muito no assunto. mas faz sentido, Mike. Sem dúvida faz sentido. Ó, o Henrique, não, Matheus, na entrevista do Ancelotti, ele fala que o Vini chegou para ele e pediu para sair, devido já estar escutando e vendo a torcida. O treinador bem revoltado também na entrevista bem forte do Ancelotti. Amanhã, Ele diz provavelmente. ainda na Como? entrevista que o Ancelotti ainda diz na entrevista que quando ele ouviu o Vinícius pedindo para sair, ele ficou abismado de ter que pensar em tirar um jogador porque estão fazendo ofensas racistas para ele. E aí ele diz assim, na verdade, quem tem que sair são os que estão ofendendo, né? E não o Exato. jogador que tá ali jogando sua bola, enfim. Realmente é lamentável esse fato. Pois é, espero que a FIFA e o governo espanhol tomem uma atitude. O que acontece com o menino Vini Júnior é inaceitável. E La Liga conivente com tudo. A punição tem que ser forte na Federação Espanhola e nos autores. Pois é. A La Liga que qualquer casozinho de fair play financeiro descumprido dá uma punição dura. O Barcelona já ficou 1 ano e pouco sem poder contratar jogador. O que é ok, tem que ser, mas, pô, no caso desse que é reiterado, já de muito tempo, bota só lá, não sejam racistas e fica por isso mesmo. Tem que punir. Saiu a súmula, Mike, da partida, e na súmula a arbitragem também não citou as ofensas. Pois E aí, é. curiosamente, nesse jogo, nessa confusão, o único que foi expulso foi Vini. A mensagem que passa para o mundo e para os jogadores é: não queiram arrumar esse tipo de problema que vocês vão ser expulsos. E para os jogadores que intervêm em relação a isso podem continuar fazendo, quem fizer que não vai ser expulso não. E aí o comentário anterior é bem interessante porque chama a FIFA para intervir, né? A FIFA, a UEFA, enfim, do mesmo jeito que já teve uma decisão da FIFA e agora que também caiu para a CBF de ter a paralisação nos jogos mediante a ofensas e seja de qualquer cunho, né? Discriminação por qualquer tipo de característica, orientação sexual, cor de pele, enfim, tipos de preconceito e ofensas a grupos. Já tem essa determinação na CBF, já valeu agora no clássico Corinthians e São Paulo, que de algum modo, se a La Liga, se a Liga Espanhola, que é quem toma conta dessas situações, não tiver poder para intervir, que quem está acima dela puna, e quem está acima dela intervenha e faça a justiça que merece ser feita, né? Porque Pois é. situações como essa não podem passar impune. E aí, se você pensa que a Espanha, como ele bem falou, né? Ronaldo, Ronaldinho, vários outros jogadores pretos que passaram por lá, né? Brasileiros que passaram por lá. E não se admite uma coisa dessa ainda nesse meio do futebol. E aí eu estendo um pouco o debate, Mike, dessa e de outras como essa, né? Como a gente viu no jogo do Corinthians e São Paulo, como a gente passa em alguns momentos também com xenofobia contra os nordestinos, enfim, vários tipos de preconceito contra a mulher que aconteceu no campeonato estadual, Pois é. várias pessoas sendo diminuídas pela sua condição, que muitas vezes não tem nem motivo para isso. Exato. Faz o menor sentido. Isso. E como a gente vê como os preconceitos eles se conversam, né? E quando você não deixa um rolar solto,
e não combate todos ao mesmo tempo, um acaba se alimentando do outro. Aquele que é mais visível, talvez aquele que seja mais passível de punição, fica quieto, mas o outro aumenta. Então, não sei como é que está os casos de homofobia no futebol espanhol, mas nunca mais eu vi nada relacionado. Mas se não pune o racismo como pune a homofobia, a machismo e tal, tem que punir todos, tem que combater todos, tem que educar também sobre todos. Não adianta fazer essas caixinhas assim. Eu boto a abraçadeira de capitão com as cores do arco-íris, uniforme com as cores do arco-íris, estou fazendo minha coisa frente ao preconceito. Não quando acontece esse tipo de coisa em La Liga, algo precisa ser feito realmente. Acho que a FIFA tem poder para intervir nesses casos. Por exemplo, a FIFA, tudo bem que são outras questões, e não são nem questões de futebol, são questões extra-futebol, mas a UEFA e a FIFA baniram a Rússia por conta da guerra na Ucrânia, que não tem nem nada a ver com os times de futebol de lá, mas foi uma punição. Eu não estou comparando a guerra, estou falando do poder de punir um país. E aí acho que a FIFA tem que ter a coragem, sim, de punir. Se não a La Liga, já que a Espanha é um país forte na UEFA e no futebol mundial, mas pelo menos os clubes. Os clubes, as pessoas, algo tem que ser feito. Não pode simplesmente Vini Júnior desistir do Real Madrid, vai jogar a Premier League o ano que vem, e acho que isso é uma vitória desses caras. Encheram tanto saco que expulsaram o cara lá do time dele. Enfim, lamentável. E você estava falando de tantos outros jogadores. É isso, a gente teve Zidane, que é francês de origem argelina, é bom se ressaltar, de família imigrante, de família africana, e que foi campeão 3 vezes da Champions League no Real Madrid, como treinador agora, e enfim, como jogador dispensa apresentações. Acho que não faz nenhum sentido essa perseguição, ao ponto que temos também jogadores de origem europeia, como Cristiano Ronaldo, que são muito bons, mostrando que a cor da pele, a etnia, a sua origem, não é mérito nem demérito de ninguém. Lamentável. Eu abri aqui para a gente ver os gols do Sub-20 do Confiança na vitória sobre o Dourense e acabamos entrando nesse tema importante, mas não deixa de ser triste.